Muito bem, meus amigos. Observemos então a barra de ferramentas padrão do Writer, não é? Do aplicativo de textos do pacote LibreOffice. Tá? Vejam os primeiros comandos: novo, abrir, salvar ou enviar como anexo por e-mail. Tudo isso no menu arquivo também do Word, não é? E do próprio LibreOffice. Tem diferença? Tem. Abrir, para abrir aqui um arquivo que você já criou anteriormente. Salvar, para salvar esse arquivo aqui em algum lugar. E-mail, para anexar. A diferença em relação ao Word está no comando novo. Por quê, meus amigos? Uma coisa que vocês sabem de aplicativos em geral é que quando um aplicativo exibe na sua lateral ou logo abaixo dele uma seta apontando para baixo, é porque essa seta exibirá opções. Olha só, se eu clicar, eu vou aqui marcar em verde, se eu clicar exatamente no comando novo, exatamente nesta imagem, né, dentro aí da área verde, vai abrir um novo arquivo do próprio Writer. Mas se eu clicar na setinha, vai aparecer a opção para abrir uma nova planilha no Calc, um novo arquivo de apresentação, uma nova apresentação do Impress. O Impress é o programa do pacote LibreOffice semelhante ao PowerPoint, não é? Que trabalha lá com slides para a formação de uma apresentação. E isso você não tem no Word ou no Excel. Se eu quero criar um novo arquivo do Excel, não posso fazer isso através do Word, mas no pacote LibreOffice sim. A partir de qualquer aplicativo do LibreOffice, você pode criar um novo elemento de algum outro aplicativo do LibreOffice. Essa é uma diferença. Não é gigantesca, mas é uma diferença. Tá legal? Agora, editar arquivo. Editar arquivo, meus amigos, é a ideia do que a gente chama de comando somente leitura. Então, editar arquivo impedirá que você edite o conteúdo. Você pode alterar o nome do arquivo, você vai poder alterar o local em que o arquivo está sendo gravado, mas você não poderá editar o conteúdo do arquivo. Editar arquivo é como se eu tivesse na minha frente o arquivo, o pacote fechado. Eu não posso abrir para ver o que tem lá dentro ou mudar o que tem lá dentro, mas eu posso pegar esse pacote e guardar em outra prateleira. Eu posso pegar esse pacote que tem uma etiqueta, arrancar a etiqueta e colocar uma outra. Então seria a ideia de renomear, de relocar, tá? Mas eu não tenho a opção de alterar o conteúdo, tá? Exportar como PDF. Lá no Word também tem o comando exportar, que seria a ideia de salvar como, né? Olha, gente, eu não disse aos senhores que nos próprios pacotes da Microsoft, 2016, 2019, 365, há diferenças, e imagino que você já soubesse disso. Em certas versões do pacote LibreOffice, em muitas versões, inclusive, você vai encontrar este nome para o comando, exportar como PDF. Mas em algumas versões do pacote LibreOffice, você vai encontrar a expressão exportar para PDF. Você vai se preocupar com isso? Não. O botãozinho que tem as 3 letras PDF converte o arquivo atual em um arquivo PDF. Tá? Imprimir arquivo diretamente. Gente, cuidado, cuidado. Imprimir arquivo diretamente é a tal da impressão padrão. Gente, como é que chama-se tudo isso aqui? Barra de ferramentas padrão. Na barra de ferramentas padrão, qual é o comportamento dos comandos? O comportamento padrão de cada um deles. Ou seja, qual é o comportamento padrão do comando imprimir? Imprime-se todo o arquivo ou uma cópia, usando a impressora padrão. Mas se eu acionar o Ctrl P, né, por exemplo, o atalho do comando imprimir, o mesmo do pacote Office, eu vou para uma janela de impressão onde eu vou poder imprimir mais cópias, onde eu vou poder imprimir apenas a página 1 e a página 8, 1,8, ou da página 1 até a página 8, 1,8, as opções
se parecem, mais uma vez, com aquelas do pacote da Microsoft. Então aqui o imprimir arquivo é na configuração padrão. Outra coisa, aqui o comando visualizar impressão fica à parte do comando imprimir. Lá no Word, lá no Excel, eu aciono o comando imprimir e na janela do lado esquerdo aparecem as opções de impressão e do lado direito aparece uma pré-visualização de como ficará ao ser impresso. Aqui eu preciso usar o comando visualizar página, né, que seria o tal do visualizar impressão, para ter uma prévia daquilo que verei quando impresso, né, de como verei no papel. Ortografia e gramática, mesma coisa. Tem um dicionário, né? Toda vez que um erro pressupostamente ocorrer, será marcado. Qual é a diferença? A semelhança e a diferença. No Word, quando uma palavra está errada, pressupostamente errada, por razão ortográfica, está ditado errado. Haverá automaticamente a apresentação de um sublinhado ondulado em vermelho. No Writer, mesma coisa. Erro ortográfico, sublinhado ondulado em vermelho. No Word, se houver um erro gramatical, sublinhado duplo na cor azul. Mas nem sempre foi assim no Word. Mas hoje, e há muito tempo, é sublinhado duplo para erro gramatical na cor azul. No pacote BR Office, agora LibreOffice, sublinhado ondulado na cor verde. Um detalhe, olha que legal, a banca ficará menos liberta para fazer uma questão. Como assim, professor? A prova não é em escala de cinza, que a gente popularmente chama de preto e branco? É. Se a banca mostra para mim uma imagem de um arquivo do Writer e tem lá uma palavra sublinhada, ela não pode perguntar qual é o tipo de erro associado. Não pode. Se tiver o sublinhado ondulado, pode ser, porque vai estar em cinza, né? Pode ser ortográfico, pode ser gramatical. Lá no Word não. Lá no Word o sublinhado ondulado é erro ortográfico, porque o erro gramatical é sublinhado duplo. Aqui não vai ter como perguntar, a não ser que informe, né? Considere que o termo tal, que apresenta um sublinhado ondulado, está na cor vermelha, foi automaticamente inserido pelo aplicativo. Vai ter que informar, senão não. Né? Senão não tem como perguntar o detalhe. Mas a ideia é a mesma. Usa-se um dicionário para, teoricamente, verificar se aquilo é ou se aquilo é adequado ou se é inadequado. Tá legal? Recortar, copiar, colar e o pincel de estilo, tenho que acrescentar? Não, não tenho que acrescentar. E o pincel de estilo ou pincel de formatação é a mesma coisa. Eu não copio o conteúdo, eu copio apenas a formatação daquele conteúdo para ser aplicado em outro local. Até o desenho do pincel, né, é bem similar, inclusive. Desfazer, Ctrl Z, né? Então a última ação que você fez, cuidado, no Word também o desfazer não é desfazer a digitação, é desfazer a última ação que você executou. Abri um arquivo, digitei uma palavra, desfazer vai remover o conteúdo. Agora, havia selecionado uma palavra e aplicado o negrito, desfazer vai remover o negrito, vai desfazer a última ação. No pacote LibreOffice a mesma coisa. E refazer, que é fazer de novo, né? Fazer a mesma coisa novamente. Inserir hiperlink também num arquivo do LibreOffice, Writer ou Calc, eu posso inserir um hiperlink que aponte para o endereço da web, para um outro local do mesmo documento, para um e-mail, para um outro arquivo. As opções são similares. Tá legal? Inserir tabela, mesma coisa. Quando você insere uma tabela, escolhe lá um certo número de linhas e colunas, em princípio a tabela será criada com todas as colunas na mesma largura, as linhas com a mesma altura, depois você faz o que você quiser. Altera tamanhos, insere, exclui,
tecla Tab para navegar pela tabela, não há diferença. Funções de desenho, normalmente, funções de desenho não são perguntadas nem no Word, nem no Writer, quando o Impress ou que seja o PowerPoint aparece, essas funções de desenho passam a ser eventualmente, né, perguntadas. E a ferramenta navegador, gente, isso aqui, lá no passado, eu dizia nas minhas aulas o seguinte, olha gente, a ferramenta navegador é uma ferramenta que não existe no pacote da Microsoft, porque lá no passado de fato não existia, hoje sim. Hoje, quando você no Word vai lá para o comando localizar, você pode navegar exclusivamente por elementos de certo formato. Essa ferramenta já existe desde sempre no pacote LibreOffice, BROffice, inclusive, e tudo mais. Ora, imagine que eu estou trabalhando, meus amigos, imagine que eu estou trabalhando com um arquivo gigantesco. Grandioso, pelo menos, sei lá o que é gigantesco, grandioso para cada um de nós. Então, deixa eu colocar outra forma, né? Abandonar os adjetivos. Eu estou trabalhando num arquivo de 500 páginas. Tá? E esse arquivo de 500 páginas, ele tem muitas informações. Ele tem gráficos, imagens, tabelas, tem texto também, claro, tem notas de rodapé, tem citações bibliográficas, sei lá, tem uma pancada de coisas. Tá? E eu, por alguma razão, quero encontrar dados que estão numa das tabelas. Eu sei que o que eu procuro está numa das tabelas, mas não sei em qual delas está. Ou eu quero simplesmente revisar as tabelas daquele arquivo, para ver se todos os dados contidos nessas tabelas estão atualizados ou não. Tá legal? Então o que eu posso fazer? Eu posso acionar a ferramenta navegador, deixa eu voltar a ela, né? Aí no canto direito do slide, bem colado aí a minha imagem. E vejam, senhores, que quando eu aciono a ferramenta navegador, aparecem ali opções, títulos, tabelas, figuras, seções, hiperlinks, referências, anotações, aparecem várias opções. Então eu clicaria na opção tabelas. E quando eu usasse os comandos de avançar e retroceder, o Word também e o Writer me levam à próxima tabela ou à tabela anterior. Então, eu estou lá na página 6, trabalhando numa tabela. Agora eu quero ir para a próxima tabela. Vou pelo navegador. Eu não tenho que usar a barra. Claro que eu posso usar a barra de rolagem, vou rolando, até que eu manualmente encontre a próxima tabela, porque eu não memorizei onde está. O arquivo é de 500 páginas, tem umas 15 tabelas nele. Eu não lembro onde está a próxima. Então, a ferramenta navegador poderia fazer com que eu migrasse entre elementos de característica específica que eu vou selecionar ao longo daquele arquivo, tá? E para fechar a barra de ferramenta padrão, o comando ajuda, né? É o ajuda mesmo, tecla F1, me leva a uma biblioteca que tenta me ensinar a fazer as coisas e etc e tal, né? Caracteres não imprimíveis. Lembre-se que lá no Word não é este o nome, né? O nome do comando lá no Word é mostrar tudo. Grupo fonte da guia página inicial, lá no Word. Aqui, caracteres não imprimíveis. É o mesmo desenho, porém, é a mesma imagem. E quando clicado, vai exibir na tela do computador caracteres como pontinho para o espaço, né, como a seta para a direita indicando tabulação, como este símbolo que é a marca de parágrafo que representa o comando, que mostra onde eu pressionei a tecla Enter e etc, e etc. Agora, olha que legal, lá no Word o nome do comando é mostrar tudo. Mostrar tudo. Talvez a ênfase fosse essa. Agora, aqui, eu não estou dizendo que eu gosto mais ou menos do nome, mas tem uma vantagem nesse nome. Caracteres não imprimíveis. Pronto. Se eu lembrei o nome do comando, não adianta a banca agora falar para mim, como já fez no Word, já tem questão de Word criada assim, dizendo que esta janela que a gente está vendo aí no slide, se fosse impressa, seria impressa desse mesmo jeito. Não seria, não. Os caracteres que representam as marcações de formatação
não são impressos, não serão impressos. Caracteres não imprimíveis, que normalmente ficariam ocultados no documento, na janela, né, que exibe o documento. Então, o nome do comando aqui, uma vez decorado, não permitiria, não daria muita chance para a banca criar uma pegadinha, ou diminuiria muito, só para quem não soubesse mesmo o que é o comando, tá legal? É isso.